Oi, pessoal. Ainda não, Maria. Ainda não? Tá ainda. Não entrei ainda? MacBook Pro. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aqui ao vivo, né, para bater papo com vocês. Deixa eu ver quem que tá chegando. Que legal, todo mundo chegando aí. Eu quero te mostrar para vocês nossos convidados especiais. Temos convidados especiais nessa nossa live. Nosso primeiro convidado especial. Tchan, tcharam, tchan. O senhor Ganesha. Para desobstruir qualquer obstáculo. Então, nosso primeiro convidado especial, o senhor Ganesha. O nosso segundo convidado especial, Sarasvati, a deusa da sabedoria, para nos inspirar. Nós temos mais dois convidados especiais, além de mim e do Mohan, né? O Mohan está aqui do meu lado. Oi. Nosso terceiro convidado especial, Senhor Shiva. Om Namah Shivaya. Shivaya, com as bênçãos de Shiva, estamos aqui conversando com vocês. Esses três é o nosso altar portátil. A gente tem eles em miniatura e a gente sempre carrega, né, nas viagens, o nosso altar portátil. E o nosso grande convidado especial, Jai Guru. Jai Guru. Ai, me emociono. Paramahansa Yogananda. Então a gente invoca a presença dos seres de luz, de todos os seres que nos acompanham, né? Especialmente de Paramahansa Yogananda. Ufa! Então, assim, gente, eu resolvi fazer assim essas lives, esses bate-papos com vocês, porque tanta coisa nós aprendemos, né, nessa nossa caminhada pela Índia. Esse ano está fazendo 10 anos que eu fui pela primeira vez para a Índia, né? Então eu fui em 2010 a primeira vez. E muita coisa eu vivi, muita coisa eu aprendi com essa cultura. E então eu resolvi estar compartilhando. Eu acho que esse momento tão delicado, né, que nós todos estamos passando. Só um pouquinho. Ah, tá. Esse momento tão delicado que nós estamos passando, e eu gostaria de alguma forma estar contribuindo também, né? E a minha forma de contribuição nesse momento, a nossa forma, é compartilhar os ensinamentos, o que a gente aprendeu, o que a Índia nos ensinou, né? E aí, se você quiser chamar outras pessoas que também gostariam de estar ouvindo, tem um aviãozinho ali, você pode estar convidando outras pessoas que talvez gostariam de ouvir isso, né, que a gente tem para compartilhar. E então a gente estava pensando em diversos temas para a gente estar conversando, pedir ajuda de vocês, que vocês sugerissem algumas coisas para a gente, né? E aí a gente vai começar com um tema assim mais do nosso cotidiano na Índia, né? Do nosso cotidiano. Gente, eu não consigo, como é as primeiras vezes que eu tô fazendo a live, eu ainda não consigo olhar muito os comentários ainda, porque assim, tô elaborando na minha mente, então eu não consigo olhar muito, mas eu tô vendo que muita gente que viajou com a gente tá entrando, e isso nos alegra muito, né? Porque essa não é uma história só minha. Ela começou uma história só minha, um desejo meu de ir para a Índia. E na verdade isso tudo se tornou uma grande história, uma história de amor minha e do Mohan, né? Vem aqui, paixão. Então virou uma história de amor, virou uma história que mexeu com muitas vidas, porque a gente acabou
descobrindo a nossa missão de vida, que é encurtar essa distância entre o Oriente e o Ocidente. Então a gente acabou levando muitas e muitas pessoas para a Índia. Então essa não é somente uma história minha, é uma história de tanta gente, né, que a partir de pisar nesse solo sagrado teve a sua vida tocada de alguma forma, né? É o incenso aqui. Teve sua vida tocada por essa terra tão sagrada. Então, eu acho que junta assim esse momento delicado da humanidade, que a gente está precisando de luz, que a gente está precisando de palavras que nos conectem com algo superior, para que a gente possa enfrentar, né, essa situação difícil da humanidade. Junta com um momento de parada, né, porque estamos parados praticamente, né, teoricamente, porque a gente acaba fazendo muita coisa, mas parados dentro de uma casa, e que nos faz refletir, né, e essa reflexão me trouxe esse ponto, que fazem 10 anos, que eu estou completando 10 anos nesse ano, né, com toda essa história. Bom, então, aí quando eu perguntei para vocês o que vocês gostariam que a gente estivesse compartilhando, o que vocês têm de curiosidade da Índia, vocês falaram muito dos costumes da Índia, né? Então é a partir dali que eu vou começar, a nossa conversa vai começar. A conversa de hoje começa ali. Primeiramente, antes de eu falar dos costumes propriamente ditos, eu quero falar uma coisa da onde vem esses costumes e por que eles têm um valor tão grande, né? Então, esses costumes, os costumes indianos, eles são baseados essa cultura, ela é baseada em uma literatura de altíssimo nível, digamos assim. Uma literatura chamada literatura védica, que não se sabe nem ao certo quando ela foi escrita. E que nessa literatura, nesse compêndio, né, de ensinamentos, tudo foi descrito. Desde a medicina, desde comportamentos, de regras de comportamentos, desde astrologia, arquitetura, vários ramos, todos os ramos do ser humano, como o ser humano deve se comportar. Tudo isso foi escrito lá atrás, há milênios de anos, e conservaram-se na sua verdade durante tantos milênios. Só poderia ter sido conservado durante tantos milênios se fosse verdade, né? E esses ensinamentos foram recebidos, né, por seres muito elevados chamados rishis. Os rishis, então, são esses santos indianos, né, que transcreveram todo esse ensinamento, que receberam todo esse ensinamento. E em algum momento da história esse ensinamento foi escrito, né? Porque antigamente esse ensinamento era passado somente verbalmente. Então eles decoravam, eles memorizavam uma quantidade de conhecimento gigantesca. Ficou sem som, ué? Ficou sem som? Sim. O pessoal não está me ouvindo? Podia mais gente me falar se realmente está sem som? Vocês estão me ouvindo para que eu possa continuar? Tá normal? Uhum. Tá. Então, é dali que vem. Eu gostaria primeiro de situar, né, da onde vem. Então, essa cultura indiana, ela é baseada nessa literatura sagrada, né? Nessa literatura que descreve vários ramos da vida de um ser humano, inclusive a espiritual e a religiosa, mas não somente. Então, ela é baseada nisso. Então, assim, vou começar pelo cumprimento, né? Então, lá na Índia, a gente cumprimenta sem pegar as mãos, sem se tocar. Então, isso a gente pode adotar agora, né, aqui no Brasil, porque a gente não pode estar se tocando, né? Então, na Índia, a gente não se toca num cumprimento, em abraços,
dar a mão, não. O cumprimento é aquele que todo mundo conhece, né? Que é o namastê, o namaskar, né? Que é você reverenciar, você toca a mão no coração e dá uma baixadinha na cabeça. Então essa forma de cumprimento, ela reconhece que Deus está também na pessoa que está na tua frente. Então, porque o indiano, ele entende que Deus está em tudo e em todos, em tudo e em todos os lugares. Então, essa reverência, ela é constante, né? Então, as pessoas se cumprimentam num namastê. Quando eu volto da Índia, recém volto, os primeiros dias, é muito difícil quando eu cruzo as pessoas, agora não, tudo dentro de casa, né? Mas normalmente quando eu cruzo as pessoas, eu acabo baixando a cabeça, porque são 6 meses fazendo assim, né? Desse cumprimento é difícil eu chegar aqui e parar de cumprimentar as pessoas dessa mesma forma, né? Então esse é um hábito que as pessoas têm lá, muito forte. E essa reverência, ela é interessante, que não é somente para pessoas. Outro dia, agora um pouquinho antes de eu voltar, eu vi um senhorzinho bem velhinho, acho que ele devia ter 70 anos, por aí. E ele foi pegar a bicicleta dele, né? Estava perto do hotel. Foi pegar a bicicleta dele. E ele fez namastê para a bicicleta, não é? Ele reverenciou a bicicleta. E o Mohan também já me contou que quando eles sobem os Himalaias de moto, os amigos, e eles viajam durante dias e dias, subindo as montanhas, subindo os Himalaias, e ao final da viagem, quando eles finalizam toda a turnê lá pelos Himalaias, 4, 5, 6 mil metros de altitude, eles colocam todas as motos enfileiradas, se ajoelham e agradecem a moto, se ajoelham e agradecem no chão, assim, um profundo namastê, né? Num profundo agradecimento à moto. Então esse é um costume que a gente poderia incorporar também, né? Porque assim, a tônica que eu estou trazendo assim dessa nossa conversa é que a gente possa estar incorporando um pouco desse ensinamento ancestral, desse ensinamento que não é somente indiano, mas da humanidade, né? Que a gente possa também estar vendo em tudo e em todos esse divino e que a gente possa reverenciá-lo, né, de alguma forma. Moura, eu tinha anotado... As pessoas perguntam onde vai ficar essa live gravada. A live eu vou deixar no YouTube, depois a Bebel vai fazer para mim, fazer para nós, e a gente vai deixá-la no YouTube, para que a gente possa, as pessoas que não puderem ver nas próximas 24 horas, poderem assistir também. Então, outra forma, aí deixa eu só ver, de cumprimentos. Tá. Bem típico indiano é você cumprimentar os mais velhos, não somente no namastê, mas tocando os pés. Isso é bem interessante, bem bacana, bem simbólico e profundo, né? Então, por exemplo, toda vez que eu chego na casa da mãe do Mohan, eu toco os pés dela. Quando eu toco os pés dela, eu estou pedindo a bênção dela, que ela me abençoe, né? Então, não é assim, meu amor? Sim, é meu irmão pra você. Vai lá. É que ele falou alguma coisa, quis que ele falasse. Meu irmão pra você. Tá falando que o irmão dele, quando ele me encontra, ele toca os meus pés, né? Pedindo também a minha bênção. Então, esse é um hábito, um costume indiano, que você sempre cumprimenta os mais velhos
Então eu sou mais velho que o irmão do Mohan. Sempre cumprimento os mais velhos, tocando os pés. Não só as pessoas mais velhas, mas as pessoas que tenham uma importância social até, e uma importância espiritual, os mestres espirituais, os gurus, os mestres espirituais, a gente também sempre toca nos pés pedindo a bênção, né? Então o Tiago tá falando para eu contar histórias, né, que aconteceram comigo. Então isso da bênção, é isso, né, que acontece todos os dias que eu visito a mãe do Mohan. Então, outro hábito bem comum e que a gente fica sabendo aqui é que os indianos comem com as mãos. Então, muita gente me perguntou isso, mas é verdade. Inclusive a Josi, que é uma advogada, ela se descreve advogada vegana mochileira, a Josi. Então foi dela que eu tive a ideia de falar sobre isso também. Ela me pergunta, é verdade que até hoje se come com as mãos? Então, sim, até hoje se come com as mãos. Mas não é nesse sentido de até hoje, porque assim dá a impressão assim que é algo que deveria ser superado, como se comer com os talheres fosse superior do que comer com as mãos. E segundo essa tradição védica descrita na parte médica de saúde, no Ayurveda, comer com as mãos é muito mais saudável do que comer com os talheres. Por quê? Porque você desperta muito mais os sentidos a hora que você toca o alimento. E você está mais consciente na hora. Você não pode ficar fazendo outras coisas ao mesmo tempo que você está comendo. E outra coisa, você aumenta teu apetite. Porque, por exemplo, quando a criança come com a mão, ela tem mais vontade de comer. Ter mais vontade de comer aumenta teu apetite, desperta o teu sistema digestivo para digestão. Então, você comer com as mãos favorece esse despertar do paladar, né? E então comer com as mãos na Índia não tem a ver, por exemplo, de pessoas mais pobres que comem com as mãos. Não, pessoas mais tradicionais, que são mais ligadas à cultura do Ayurveda, né, que tem esse ensinamento muito presente na cabeça, ou pessoas tradicionais. Então, independe se a pessoa é rica ou pobre, se a pessoa é tradicional, e isso é a sua grande maioria, elas comem com as mãos até hoje. E outro local que eles comem muito com as mãos, amor, eu preciso de água, tô com sede. Pode ser água? Pode ser. Nos ashrams. O que são ashrams? Ashrams são tipo monastérios budistas, só que são monastérios hindus. Então, nesses ashrams, que são mais tradicionais, lá você come com as mãos, nos ashrams. E lá, assim, da forma mais tradicional. Alguns, por exemplo, com o ashram de Ramana Maharshi, que é no sul da Índia. Então a gente come não só com as mãos, mas sentado no chão. E por que sentado no chão seria melhor para a gente comer do que na mesa? Por quê? Porque a digestão que acontece, né, aqui na nossa barriga tem que ter calor. Quando a gente coloca as nossas pernas na cadeira, as pernas para baixo, você dissipa o calor para você manter suas pernas aquecidas embaixo na cadeira. Quando você dobra as perninhas, você deixa a área da barriguinha mais aquecida, com mais calor, e a digestão ela fica melhor. Então é por isso que lá se come sentadinho no chão ou com as pernas cruzadinhas em cima da cadeira, né? Na verdade, esse hábito eu incorporei total, né? Eu sempre como sentada
com as pernas cruzadas em cima da cadeira, independente da onde a gente esteja. Pode ser no restaurante mais chiquérrimo aqui do Brasil, eu vou estar com as minhas perninhas dobradas em cima da cadeira, porque é um hábito que eu incorporei muito. A questão de comer com as mãos, não tanto. Às vezes eu como, às vezes não, né? Não é um hábito que eu consegui incorporar tanto. Mas o Mohan, sim, de vez em quando, quando ele tá com muitas saudades, eu sei que o Mohan tá com muitas saudades da casa dele, da família dele, da comida da mãe, quando ele começa a comer com a mão. Quando o Mohan começa a comer com a mão, daí eu falei, opa, a saudade está ficando bem no topo. Agora eu me lembrei de uma história. Uma vez a gente estava num hotel lá em Rishikesh, na cidade lá da onde a família do Mohan mora, no norte da Índia. E aí inventei vamos cozinhar em casa, achando que eu ia cozinhar, mas eu não cozinho, né? Daí a gente arranjou as coisas para cozinhar nesse hotel. Era tipo um apart hotel, então ele tinha uma cozinhinha, né? E aí daí acordei de manhã e nessa cozinha não tinha cadeira, né? Não tinha cadeira, daí ela tinha só um balcão, né, na cozinha, assim, um balcão grande. E aí eu levantei de manhã e fui pra cozinha. O que eu encontro? O Mohan empoleirado em cima do balcão, acacorocado, comendo com as mãos. Falei, não acreditei. Falei, nossa, morri indiano mesmo. Olha aqui, Maria. Eu falei, não acreditei. Falei, meu Deus, né? Eu tava em cima do balcão, acucurado para comer, porque ele achou que o chão estava sujo, né? Para ele sentar no chão, aí ele sentou em cima do balcão, né? Então é isso. Então tá. Aí, então o pessoal tá me perguntando, eu tô olhando aqui, sobre o papel da mulher, né? O que é o papel da mulher? Posso falar isso numa outra live? Porque assim, é um conteúdo muito extenso, a questão do papel da mulher na sociedade indiana. E eu queria focar mais nessa live, assim, dos costumes indianos nesse momento. Né? É muito assunto que a gente tem para conversar. Então, essa live, assim, vamos focar nos costumes, né, que a gente está, nos hábitos indianos. E aí numa outra live que eu vou falar só da questão da mulher, que é um tema muito legal, que tem muita coisa que eu posso estar compartilhando, que eu vivencio dentro da família do Mohan, e o que eu sinto na própria pele, né, estando lá, vivenciando lá, tá? Então, voltando então para os costumes. Então, comer com as mãos, comer sentado no chão, o banheiro. É verdade que lá não tem patente, que a gente tem que sentar abaixadinho, né? Que nem o banheiro turco. Sim, é verdade. Só que aonde isso? Na casa dos indianos. Porque nos hotéis, mesmo hotéis simples, eles têm patente. Então, se você pergunta isso mais numa preocupação, se você vai ter o que você está acostumado, que é uma patente, sim, você vai encontrar desde hotel simples até os hotéis 5 estrelas, logicamente, você vai encontrar as patentes. Nas casas dos indianos, não. Na casa do indiano, não tem patente. Eles fazem xixi, cocô abaixadinho. E por que isso é melhor do que a patente? Porque quando você se acocoroca, o teu canal digestivo, ele fica mais propício para sair. É só você se abaixar e você vai sentir que é mais fácil esvaziar totalmente o intestino nessa posição.
Aí eu tenho uma outra história pra contar do Mohan, né? Não. Paixão, eu vou ter que contar. Ai, que vergonha. Ah, Paixão, deixa eu contar. Posso, Paz? Não pode, é isso. Eu vou contar. Então, né? Não mexe. Ah, Paixão. Aqui em casa, aqui não tem, né? O sem patente, né? Aquele embaixo. E aí o Mohan foi pro banheiro, né? E eu não sabia que ele tava no banheiro. Aí eu abri a porta, o que eu vejo? O Mohan acocorocado em cima da patente. Eu falei, mano, vai quebrar, não dá. Então esse é muito enraizado, né, no indiano. E eles são muito acostumados a abaixar. Eles têm uma flexibilidade impressionante. Então eles abaixam assim muito facilmente. Será que dá pra mostrar o Mohan abaixando? Vai travar daí. Será que trava? Tá. Eu queria mostrar a flexibilidade que eles têm de abaixar. E até eles limpam a casa com uma vassourinha. É suficiente para um banho todo. Por quê? E por que é mais saudável que o nosso chuveiro? Porque normalmente a água não necessariamente é quente. Eles tomam muito banho de água fria. Então você não fica tomando banho de água fria um tempo enorme. Então você toma banho de água fria rapidinho. E isso, banho de água fria, aumenta a imunidade. Então isso a gente poderia estar adotando, né, amor? Tomar banho de água fria para aumentar a imunidade. Então, quando a gente fica em ashrams, a gente vivencia isso, de tomar banho de balde. É bem legal. Um dia vocês deviam experimentar aí na casa de vocês. Jesus, estão falando aqui. Amore, oi, Mohan. Sim, sim. Deixa eu tomar um pouquinho de água para me hidratar aqui, só um pouquinho. Olha essa minha garrafa. Ela é de cobre dentro. Depois, numa outra live, eu falo das propriedades de você beber em em garrafa de cobre, em copo de cobre. Essa garrafa aqui é do Mohan. Outro hábito extremamente comum, que vocês já devem conhecer, o fato de tirar os sapatos na hora de entrar nos locais. Isso é assim, impreterivelmente eles fazem. Tirar os sapatos antes de entrar nos lugares. Especialmente os templos. É assim uma ofensa do tamanho do mundo enorme você entrar de sapato nos locais especialmente sagrados. Mas isso no geral, porque tudo para eles é sagrado. Então a tua casa é sagrada, o teu estabelecimento comercial é sagrado. Então você tira os sapatos o tempo todo, né? Em todos os lugares. Então é outra coisa que eu sempre falo para as pessoas que viajam com a gente. Sempre leve sapatos fáceis de pôr e tirar, porque você vai ter que ficar tirando o sapato o tempo todo. E isso é uma coisa super saudável, porque quando a gente pisa no chão aí fora,
a gente está sempre sujeito a trazer micro-organismos que contaminam a nossa casa, né? Então é super higiênico você não caminhar dentro da tua casa com sapato de rua, né? Então essa é um hábito que a gente super deveria adotar, né? Agora no coronavírus o pessoal tem falado muito isso, né? Se você sai, você tira os sapatos. Então eles têm essas duas conotações, tanto de higiene quanto de sagrado, né? Então eles não tiram em respeito também, não somente na questão da higiene, né? Outro hábito super comum que aqui no Ocidente a gente não tem tanto e lá na Índia tem muito, pequenos altares. Então toda casa indiana, eu acho que eu posso dizer sem errar muito, que 99,9% das casas indianas tem um altar. Tem um pequeno altar, pequeno, grande, de todos os tamanhos. Tem altar. Inclusive as lojas, né? Quem já foi para a Índia sabe muito bem. As lojas todas têm um pequeno altar. Assim é batata. Você entrar e você já pode procurar no ônibus. No ônibus você tem o altar. No tuk-tuk. Amor, fala aí. No carro, no tuk-tuk. No carro, no tuk-tuk, em todos os lugares você tem pequenos altares. E se você chega na loja e e ele não rezou ainda, ele vai terminar de rezar antes de te atender. Já me aconteceu várias vezes eu entrar na loja e eu ver o rapazinho com incenso, porque eles, deixa eu mostrar aqui, eles pegam o incenso, né, e fazem assim na frente do pequeno altar. Então se eles estão fazendo a sua reverência, eles vão terminar de fazer sua oração para depois te atender. Já me aconteceu, ó, vou fazer aqui bonitinho, ó. Então aqui, Yogananda, então você faz assim. Já me aconteceu, por exemplo, da pessoa estar rezando, cantando mantra dentro da loja. Ele está cantando mantra, rezando com o terço e ele tem que terminar de rezar a partezinha, finalizar o rosário completo para daí me atender. Então esse é um costume indiano assim fortíssimo. É por isso que você sente essa espiritualidade em todos os lugares, porque o tempo todo você vai estar lembrando de Deus, né? Porque você vai estar vendo nas casas, nos lugares, nas conduções e tudo mais. Outro costume indiano bem interessante. Os homens lá, isso na era de coronavírus não é uma legal, mas os homens lá andam de mãos dadas. É bem interessante, né? Aqui nem as mulheres andam, mas lá na rua você vê os guardas, homens fortões, andando de dedinho. É engraçado para nós, né? E no começo, quando eu vi o Mohan andando com os amigos dele, abraçado, de mão dada, então, e agora para finalizar nosso bate-papo, eu gostaria de falar o que a Poliana me perguntou. O que do nosso costume é agressivo para o indiano? Então a gente chega lá com a maior das boas intenções lá na Índia, né? Com todo amor para dar, né? Porque normalmente se você vai para a Índia é porque você ama a Índia. Chega lá, o que você não deve fazer que ofende, né? Então, uma coisa eu já falei. Então, essa troca de afeto física, isso é desconfortável.
Então eu lembro, por exemplo, que no começo eu queria muito tocar a mãe do Mohan, abraçar, beijar, porque isso faz parte da nossa cultura, ainda mais nós latinos, né? A gente é muito do toque. Então eu sentia que para ela era muito complicado, assim. Então eu levei um tempo para compreender que para ela era muito mais significativo eu fazer da forma com que ela recebe melhor o namastê, né? Então, uma das coisas é essa forma calorosa a gente tem que cuidar. A outra coisa é, se você, na verdade assim, se você tenta imitá-los, eles adoram ver a gente fazendo como eles. Por exemplo, a gente vestindo roupas deles. Eles amam, eles falam, veja só que legal, eles gostam da nossa cultura, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de agir. Então quando nós nos vestimos, colocamos as roupas indianas lá na Índia, eles adoram, elas vêm tirar fotos com a gente, independente se a gente está vestido ou não, eles adoram tirar fotos, né? Mas isso é uma coisa que abre o coração, abre a comunicação, a gente fazer esses hábitos que eles têm. Por exemplo, se a gente come com a mão e eles veem, nossa, um estrangeiro comendo com a mão, né? Eles adoram também. Então, e quero ver o que mais que seria ofensivo. Ofensivo talvez a exposição do corpo, né? Os homens podem até gostar, né? Os homens indianos, assim, no sentido que eles não estão acostumados a ver, né? O corpo da mulher exposto assim que eu digo, roupa marcada, transparente, uma saia mais curta. Então eles podem até achar um pouco atrativo, digamos, mas eles não vão achar bacana. Não, eles vão ter preconceito, eles vão achar que a gente é mulher fácil, sabe? Então, essa questão da vestimenta é um ponto bem, bem importante, que a gente tem que cuidar quando a gente está na Índia. Eu lembro, por exemplo, no começo, lá, né, fazem 10 anos que eu tô indo, então lá nos primeiros anos eu enfrentei, por exemplo, altos verões lá na Índia, né? Aí no começo eu falei assim, eu sou estrangeira, aqui ninguém me conhece, né? Eu vou usar camiseta de alcinha. Gente, 50 graus de temperatura, né? Tá morrendo de calor, né? Falei, vou usar camiseta de alcinha. E saí, né? Me troquei, tirei a blusa de manga que eu tava e coloquei de alcinha. E saí. Eu não consegui andar 2 quadras. Eu já tive vontade de voltar e me cobrir, porque eu sentia que era agressivo para eles. Sim, a barriga, as mulheres mostram, a barriga não tem problema. A questão são os ombros das mulheres, né? Então, aí eu senti vontade de cobrir. E primeiro no sentido do respeito, né? Primeiro o sentido do respeito à cultura, que é diferente. E segundo, os olhares, né? Você sente uns olhares, né? E por que você vai ficar provocando uma coisa? Aí pode até ficar perigoso, né? Que outro dia a gente conversa se é ou não perigoso para a mulher viajar na Índia. Eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi viajar sozinha antes do Mohan, da gente se casar, quando eu viajei muito sozinha pela Índia. Mas agora o que eu quero dizer somente é que é muito melhor que a gente se vista como elas. Vai ser em todos os sentidos muito melhor, né? Porque os ombros porque é sensual para eles, como para o brasileiro é sensual a bunda. Para eles é o ombro, é questão cultural mesmo, né? Para eles não estão nem aí com a bunda, a mulherada não cultua, não nada, né? Agora os ombros têm uma sensualidade, são sensuais para eles, né? Viu, gente? Eu vou depois olhar toda essa live e vou ver todas as perguntas. Com o tempo eu vou pegando mais
familiaridade de conversar sem perder meu raciocínio e olhar, né? Olhar as perguntas. Eu nunca vi indiana de cabelo curto. Uma pessoa está me falando aqui. Realmente, elas amam aquele cabelão. Elas amam de paixão o cabelo delas. Cabelo liso, preto. Elas cuidam, elas passam muito óleo. Elas adoram cabelo comprido. O cabelo está muito ligado à feminilidade da mulher indiana. Muito. Então elas adoram. Eu acho que também raramente eu vi uma mulher de cabelo curto na Índia. E normalmente o cabelo é preso, né? E o cabelo solto, ele é usado mais em casa para o marido. Então ela não expõe toda a sua feminilidade do cabelo solto para qualquer um. Então, nas ruas, elas estão recatadas, elas estão de cabelo preso. Aí, em casa, que a feminilidade, a sensualidade pode vir mais à tona, aí elas podem usar os cabelos soltos. Gente, então, acho que cheguei ao fim dos assuntos que eu pensei em abordar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, meu amor? Sim. E a gente tá com a ideia de fazer uma vez por semana, né? Todos os sábados, talvez um pouquinho mais cedo. A gente vai perguntar que horário fica melhor, se às 10 ou se às 11, né? Ou de tarde, não sei. A gente vai fazer uma pesquisa aí com vocês. Então eu queria agradecer super a presença de todos vocês. Mais 10 minutos. E eu tive uma frustração, carreguei uma frustração no meu coração durante muitos anos, que só se dissipou quando eu encontrei o caminho das Índias. Essa sensação de que algo me faltava por eu não ter sido mãe nessa encarnação, ela foi dissipada com o encontro com essa minha missão, essa nossa missão de levar vocês para a Índia. Porque nesse momento a gente pode exercer isso, porque a gente está cuidando como vocês fossem nossos filhos. A gente fica 20 dias, 30 dias, 15 dias e a gente cuida o tempo todo, né? Então, de alguma forma, a gente pode exercer essa maternidade e paternidade que nos foi impedida por nossos karmas, né? Por algum motivo eu não tive o privilégio de ser mãe biologicamente, mas de alguma forma a gente tem vocês como nossos filhos, né? Então é isso, meus amores. Vamos ficar em contato, daí me deem o feedback do horário que fica melhor para vocês, para que a gente possa estar compartilhando uma vez por semana essas tantas histórias. Vamos contar histórias, né? Eu quero convidar a gente que viajou com a gente, a Sandra, quem sabe, né? Pessoas que viajaram com a gente para contar um pouquinho, né? Eu contar a nossa história, a gente contar a nossa história, mas quem viajou também, que tal? Né? Quem quiser, quem já viajou com a gente, quiser contar a sua história, fale com a gente combina. Não precisa falar 1 hora, né? Mas a gente convida várias pessoas, cada um contando um pouco da sua história, o que tocou, né? Como a Índia mudou a vida de vocês, ou o que ela mudou, o que ela acrescentou, né? Então é isso, né, gente? Acho que estamos chegando no final do tempo, inclusive, né? Vamos fazer sempre namastê. Vamos sempre começar e finalizar com um namastê, né? Amo todos vocês, nós amamos todos vocês e vamos nos manter firmes, né? Porque a hora é de oração, oração é a única nossa salvação. Nos mantemos firmes na oração para a gente enfrentar
esse momento unidos com Deus no nosso coração, com os nossos gurus, né? E entre nós, amigos, né, mantendo o distanciamento geográfico, que nem minha irmã Sunilda falou, é um distanciamento geográfico, mas não é social, porque a gente está socialmente